Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, saúde e paz, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Tamo Junto em Cristo, é o seu podcast catequético, é um projeto da PASCOM, da Pastoral da Comunicação da Paróquia de São José de Ribamar de Aquiraz. Olha só ele aqui, ó, apareceu Margarido. Não estou mais velho, tá de volta, graças a Deus. Olha só, mas hoje ele veio de um modo bem especial, né, Jorginho? Trazendo aqui a equipe de Nossa Senhora, né, onde você vai conhecer o que é as equipes de Nossa Senhora, qual o seu projeto de evangelização, o seu serviço missionário dentro da igreja, tá? E estamos recebendo aqui de uma forma assim bem recheada, né? Hoje o nosso podcast ele está bem recheado aqui de pessoas que fazem parte, né? Então, desde já, agradecer a presença, Padre João Paulo, que é o coordenador espiritual, né? Também tem a Regina Célia, abraço também aí o Flávio e também ao seu Pedro Abreu, né? Que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos, viu? Fique à vontade. Muito obrigado pela acolhida. E nós gostaríamos, né, de começar levando esta mensagem de início, porque muita gente ainda desconhece, né, o que é as equipes de Nossa Senhora. Vê aquele público, né, de vermelho, né, sempre vestido de vermelho, fazendo, né, aquele trabalho de mais de espiritualidade, né, com os casais, né? De vermelho não tem nada a ver com política, não. Mas tem um significado, né? Então, desde já, eu peço aqui ao padre, né, Padre João Paulo, para falar um pouco, né, como foi que surgiu, como deu início, né, as equipes de Nossa Senhora, não só no mundo, mas também a nível nacional, arquidiocesano, e também chegando aqui na paróquia, né, ou melhor, nas cidades de Aquiraz e Pindoretama. Fica à vontade, Padre. Bom, eu sou o Padre João Paulo, atualmente sou vigário da Paróquia de Nossa Senhora das Graças na cidade de Pindoretama. E já conheci um certo conhecimento acerca do que é o movimento, este movimento da igreja, que é o movimento das equipes de Nossa Senhora. É um movimento que ajuda justamente os casais a cada vez mais fortalecer a sua espiritualidade. Mas eu me aprofundei realmente mais nesse movimento quando eu passei a ser o que eles chamam de sacerdote e conselheiro espiritual, né? Todas as equipes, ou elas são acompanhadas por um sacerdote e na ausência deste, elas são acompanhadas por um acompanhante espiritual. E esse movimento ele é muito antigo, né? Não é algo recente, né? E também não é algo que foi fundado aqui no Brasil, mas vem de fora. E estou acompanhado justamente da Regina Célia, que esse ano fez parte da nossa equipe como casal responsável de equipe ao longo do ano, juntamente com seu esposo. E ela pode falar muito melhor do que eu de quando foi que começou o movimento e de como foi que esse movimento chegou até nós, né? Porque também, juntamente com a equipe, eu fui aprendendo mais, me aprofundando mais no conhecimento do que é a equipe de Nossa Senhora, né? Quem foi que deu o pontapé inicial, o ano que se iniciou. Aí a Regina pode falar melhor para nós. Bom dia, Fagner. Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão nos escutando. É o seguinte, eu queria, assim, de início, falar um pouco o que é o movimento das equipes de Nossa Senhora, que é um movimento cristocêntrico, né? Porque às vezes a gente fala equipe de Nossa Senhora e as pessoas às vezes podem pensar que é um movimento mariano, né? Mas assim, nós temos o Cristo como o centro. E esse movimento, ele aconteceu na França, mais precisamente em Paris, né? Quando 4 casais procuraram um padre chamado Padre Cafarel para ajudá-los, né, a viver o matrimônio, né, à luz da fé, né? Então o Padre Cafarel, inspirado pelo Espírito Santo, né, chamou-os e disse: então vamos fazer esse caminho, né, juntos, né? Então foi criada as equipes de Nossa Senhora, foi dessa maneira, né? E surgiu em 1939, né? Como eu já falei, portanto, no mundo já são 86 anos, né? Muito tempo. E no Brasil surgiu em 1950, já são 75 anos de equipe de Nossa Senhora no Brasil, né? E no Ceará, que é o nosso estado, foi em 1900 e chegou aqui em 1980,
e 1980 são 45 anos, né? E o mais importante, por isso que nós estamos aqui, em Aquiraz, ele surgiu em meados de 2001, 2002. Foi quando o padre Antônio Simplício, que era o pároco, né, na época que era o nosso pároco, já conhecendo o movimento das equipes de Nossa Senhora, porque ele já tinha sido conselheiro espiritual em Fortaleza, né, numa equipe em Fortaleza, então ele apresentou numa missa, né, eu lembro que eu estava nessa missa, né, numa missa, acho que foi dominical, né, então ele apresentou o movimento para os fiéis, né, falou e tudo, e aí então a gente se interessou. Aí na época foi formar 2 grupos, o grupo dos casais de mais idade, digamos assim, e o grupo dos casais mais jovens, que no caso são o nosso, né? Que está permanecendo até hoje, Já né? são velhos. Os de mais idade são os velhos. Para não dizer velho, né, gente? E aí a gente permanece até hoje. Foi de 2001 que nós fizemos a experiência comunitária, que precisa ter nessa experiência, que é quando a gente conhece o movimento, que é o movimento. E em 2002, aí propriamente dito, começou as equipes de Nossa Senhora aqui em Aquiraz, porque aí a gente faz a pilotagem. Abre Que só é, um parênteses, né, Regina, que muito espirituoso o padre Simplício, né? Era muito espirituoso, muito dedicado à sim, espiritualidade. por isso que ele trouxe, Está né? em memória, né? Está em memória, falecido Saudoso, já, Deus né? o tenha, irmão, né? E que a gente agradece, né? Agradece Muito a ele, né? Que a gente possa também colocá-lo em oração. Interessante, né? Também aqui era oficialmente 23 anos, né? Em Aquiraz é 23 anos. 23 anos. 23 anos de equipe de Nossa Senhora aqui em Aquiraz já. E no Brasil, No Brasil são 75. 75. No Ceará, É quase 45. juntinho Ceará, com... 45 anos. 46, no Ceará. 45 anos, Ceará. Da manhãinha também. Isso. Né? Pois é. Então, assim, você me falou um pouco do vamos dizer assim, o que eu digo, não chamo nem o fundador, eu chamo aquele que recebeu o chamado do Espírito Santo, né? Sim. Porque quando a gente recebe um chamado na missão, às vezes a gente percebe que é fruto da gente. Não, é o Espírito Santo que para sobre a gente, né, Euginho? E te dá, olha, vai que dá certo, chame as pessoas. E foi o padre Cafarnael, né? Cafarrel. Né? Henrique Então, Cafarrel. Henrique Cafarrel, né? Então eu já vi alguns trechos, né, sobre sua história, e ele foi bastante louvável, né, por ter recebido esse chamado. Né? Tem alguma experiência que você pode mencionar para nós sobre, né, este chamado que o padre Cafarrel ele veio, né, a implantar a equipe de Nossa Senhora aqui para nós? Sim, testemunho, né? Testemunho, né? É assim, quando o padre Antônio Simplício falou lá, né, na missa, eu e o Flávio, digamos assim, a gente já fazia parte, né, da igreja, né? Nós já tínhamos uma base, né? Fizemos grupo de jovens, tudo, já tínhamos uma vivência. Porém, quando o padre falou lá, equipe de Nossa Senhora, eu me lembro muito disso. Aí o coração já, né, despertou, porque falou em Nossa Senhora, né? Então... Ele está apresentando no Brasil, é o casal Moncal e Nancy. Foi. Pedro Moncal e Nancy. E Nancy foi que trouxeram para o Brasil, foi o casal. Isso também. Também, né? Depois você pode falar para ele. Não, mas você pode falar da experiência, né? Da experiência, né? Então, assim, para nós, eu e o Flávio, como casal, as equipes de Nossa Senhora, foi muito bom. Por quê que foi bom? Iniciou, nós estávamos com 6 anos de casados, né? Mais ou menos, quer dizer, no início do nosso casamento, né? A gente sabe que o relacionamento casal, né? Marido e mulher é difícil, né? Nós já tínhamos um filho, que era o João Vitor. João Vitor tinha 1 ano, né? Então, foi bem no início, né? Então, ele ajudou, né? O movimento ajudou muito no nosso relacionamento. Principalmente questão do diálogo, né? Nós éramos, né? Mais da parte do Flávio, um casal silencioso, digamos assim. A gente conversava pouco, né? Ele tinha uma dificuldade de diálogo. Então, quando nós ingressamos
no movimento das equipes de Nossa Senhora ajudou muito nessa questão, porque a gente precisava conversar. Você já imaginou um casal sem falar? Sem diálogo, né? Né? Então ajudou no nossa direção com o nosso filho, né? E ajudou nessa questão do diálogo no nosso casamento. Então, as equipes de Nossa Senhora é muito bom participar das equipes de Nossa Senhora, porque vai nos ajudando, porque nós temos todos um caminho, né? Um caminho para que esse relacionamento aconteça de acordo com a fé, né? Como Cristo quer, né? Nós temos um passo, que a gente chama até de pontos concretos de esforço. Como é que é? É os PCS, ponto concretos de esforço. É um esforço, né? Então a gente tem um caminho, né, que a gente faz. Interessante, Célia, que também tem os subsídios, né? Que também nos orienta, né, padre? Sim, que faz com que a gente siga nesse caminho. Né? É um material de estudo que cada ano é uma temática diferente que é abordada, né? Por exemplo, nesse ano de 2025, nós tivemos como tema de estudo o caminho de Emaús, né? Com base na passagem bíblica do discipulado, daqueles discípulos de Emaús que nós encontramos no Evangelho de Jesus. Então, e aí nós vamos aprofundando sempre esses encontros mensalmente, né? São as que nós chamamos de reuniões mensais, que acontecem uma vez por mês, e onde nós abordamos cada capítulo deste material, né? Mensalmente tem os capítulos próprios, e todos eles, né, como é um movimento, digamos, eclesial, né, o movimento da igreja, é um movimento que também parte da própria palavra de Deus, né? É tanto que um dos pontos concretos, como a Regina estava falando sobre esses pontos, é justamente essa escuta e também meditação da palavra, né? Então é um movimento realmente que faz com que os casais, assim, tenham essa espiritualidade, porque o intuito justamente do movimento das equipes de Nossa Senhora, e nós podemos dizer assim, o objetivo geral, o principal deste movimento é justamente esta espiritualidade conjugal, porque é uma espiritualidade de marido e mulher. Claro que a equipe, ela tem justamente um apoio de um conselheiro espiritual, né? De alguém que esteja ali para auxiliá-los, não só no encontro da reunião em si, mas em algo que o próprio casal esteja passando. Algo que é necessário ser feito antes da reunião mensal é o que nós chamamos de reunião preparatória, né? Onde acontece uma reunião com o casal, que nós chamamos de casal animador, que é o casal que vai animar a reunião daquele mês, juntamente com o casal responsável da equipe. E o primeiro fato, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o conselheiro espiritual se reúne primeiro com o casal animador, janta com eles antes do casal responsável chegar, justamente para que o conselheiro tenha contato com a família do próprio casal animador, né? Tanto que mensalmente o casal animador é um outro casal diferente, né? A equipe, ela é composta de 5, como diz no próprio manual da pilotagem, que é o primeiro manual que os casais, quando estão iniciando no processo das equipes de Nossa Senhora, têm contato, né? Que após a etapa da vida comunitária, da experiência comunitária, que é o que antecede, que é logo assim o início do processo, eles fazem o que nós chamamos de pilotagem. E aí no próprio material fala justamente dessa experiência, desses pontos concretos e dessa vivência que o conselheiro espiritual tem com as famílias, né? Além da preparação, claro, da reunião mensal, mas desse contato que nós temos diretamente com as famílias também, dos próprios casais. E aí as equipes são compostas de 5 a 7 casais, né? O número máximo, se não me falha a memória, são 7 casais, né? De 5 a 7. Por exemplo, a equipe de Aquiraz que eu acompanho são 6 casais, mas a equipe de Pindoretama, esse ano nós fechamos os 7 casais. Inclusive, eles fizeram um processo de repilotagem, ou seja, já foram pilotados, e aí com o tempo há uma necessidade de uma repilotagem, de recordar aos casais os pontos concretos que são necessários justamente para o crescimento. Por que se chama ponto concreto de esforço? Porque requer esforço. São pontos que são feitos diariamente, tem pontos que são feitos mensalmente e tem pontos que, né, um deles é feito anualmente, que é um retiro de 48 horas, né, um retiro fechado. Então, a repilotagem é justamente para fazer, digamos assim, para refrescar a memória dos casais quanto ao que realmente é o processo, né? O que é o movimento em si, né? E seguindo justamente estas etapas do próprio movimento.
Só voltando aqui, a gente estava conversando, né, sobre o padre Henrique Rafael e o fundador, né, baseado na carência que os casais apresentaram como problemas entre casais. E aí a gente fala também que ele está em processo, né, de beatificação, tem orações, certo, no livro. É uma hierarquia bem organizada, né, do qual eu faço parte. Eu agora 2 anos, com a minha esposa, fomos convidados também. E inclusive eu quero agradecer também ao meu tio, Pedro Abreu, que ele e a Rosângela foram quem nos indicaram, pediu pra gente procurar aqui o padre e ingressar. E aí eu pedi também, na época era a Regina também, não era, Regina? Você também era coordenadora. E estou aqui fazendo com muito prazer. E eu queria também direcionar a pergunta, Fábio, ao Pedro Abreu, porque ele era de outra região, né? E aqui em Fortaleza, nós temos também vários setores, entendeu? Aqui em Aquiraz é uma equipe com 6 casais. Em Pindoretama é uma equipe com 7 casais, mas em Fortaleza tem setor A, setor B, setor D, setor E, setor D. E até minha pergunta também seria a próxima, já nesse gancho, Jorginho. Tem limite de casais por regiões? Tem limite de casais por equipe. Por equipe. Por equipe, região não. E eu queria as 2 perguntas ao Abreu, né? A hierarquia de lá, que ele pode falar lá em São Luís do Maranhão, se tem alguma coisa que é muito diferente ou não. E também das 9 províncias, né, Abreu? Que são 9 províncias, cada qual tem uma cor, né? Nós estamos aqui de vermelho, queria que você falasse, que você sabe também bem. A cor vermelha é do Nordeste. Todas as equipes nordestinas, a cor é vermelha. Aí o Sul é azul, Centro-Oeste é outra cor, é amarelo, então, assim, não tem outro nada é verde. Com relação à equipe propriamente, né? Porque achava que era todo mundo era vermelho. Né? Não, só do Nordeste. Só do Nordeste, todos são vermelhos. Das províncias, né? Províncias, Então a do Nordeste é vermelha e as demais, cada qual tem uma cor diferente. Por isso. E lá em São Luís também? Lá em São Luís nós tínhamos 2 setores, o setor A e o setor B. Cada setor tinha 21 equipes. Então quando eu retirei até separado por setor, porque o espaço lá, né, que era o Oasis, não cabia todos, os 42 casais, né, mas as equipes davam muita gente. Então o setor A era num período e o setor B no outro, entendeu? Mas a dinâmica é a mesma, segue a mesma regra, porque nós temos um estatuto, a equipe Nossa Senhora não é solta. Esse livro, o estudo do tema, o livro do tema é mundial. É distribuído por ano. Esse livro escolhido, esse sistema escolhido de 6 em 6 anos na reunião internacional das equipes de Nossa Senhora. Que de 4 em 4 anos tem o Encontro Nacional. Que agora em 2027 vai ser aqui em Fortaleza. O Encontro Nacional das equipes de Nossa Senhora. Quando é o período? De 11 a 14 de maio de 2027. Processo de eventos. Não é um movimento solto, aleatório. Segue um estatuto, segue a regra, tem os PCS, tem o guia de Nossa Senhora, tem tudo. É muito bem organizado e aceito e bem recebido pela Igreja Católica. E vale frisar também que, assim, as problemáticas ou as situações que embora seja do cotidiano entre casais, e os casais têm problemas e relatam entre si, aquilo fica entre a equipe, entendeu? São problemas que todos os casais têm, todo casal vive naquele problema rotineiro, não é assim? Então ali são conversados, né? No grupo, os problemas para buscar as soluções. É um trabalho de família. E fica ali em sigilo, vamos dizer assim. Dentro da equipe. Dentro da equipe, né? Exatamente. Então, como você falou, a equipe, ela até 7, né? Até 7, até 10. Não, de 5 a 7. 5 no mínimo, 7 no máximo. Se tiver mais casais, se formam outra equipe. Exatamente. Com novo casal. Com novos casais, com um novo conselheiro espiritual. No caso eu acompanho 2, mas tem conselheiros que acompanham 3 ou 4, porque é uma necessidade que se tem muito, né, de conselheiros espirituais, principalmente sacerdotes. Além dos sacerdotes, tem os acompanhantes espirituais. Então alguns acompanham 3, dependendo, claro, de como eles conseguem conciliar com as suas outras atividades, eles acompanham de 3 ou 4 equipes. E alguns desses conselheiros, além de ser responsável pela equipe, eles também são responsáveis pelo setor. Para a gente poder entender, ela tem as etapas, assim, digamos, não sei, ou uma estrutura, melhor dizendo. Tem a equipe de base, né, que são justamente onde os casais estão inseridos.
nessas equipes de base, que são no mínimo 5 casais, no máximo 7 casais. Essas equipes, elas formam o que se chama de setores. Por exemplo, em Fortaleza nós temos 5 setores, que é o setor A, B, C, D e E. E em cada setor desse tem várias equipes, né? Tem setores que tem de 7, 8, 9, ou mais do que 10, ou bem mais do que números de equipes. Esses setores, eles são formados, e assim a gente constitui o que se chama de região. Acima da região nós temos as províncias. Acima das províncias, a super-região, e tem a equipe responsável internacional, já que é um movimento internacional que foi fundado na França, né? Então, essa a estrutura do movimento das equipes de Nossa Senhora. Daí tem os casais que são... Tem um casal responsável de equipe, que acompanha a sua equipe de base. Tem um casal que é responsável pelo setor. Então, ele, além de ser equipista da sua própria equipe de base, porque todos esses casais, por mais que tenham essas funções de ser casal setor, de ser casal da região, ou da super-região, ou mesmo da equipe internacional, eles têm a sua equipe base, né? Porque eles precisam justamente do apoio da própria equipe. Então é essa a estrutura das equipes, né? Do movimento de Nossa Senhora. E assim, Fagner, é bom frisar que nós, a equipe de Aquiraz, nós só somos uma. Certo. E a equipe de Pindoretama, nós não temos setor ainda. Nós pertencemos à Arquidiocese de Fortaleza, né? Certo. Então, o setor lá, né, de Fortaleza, é que nos acolhe. Então, toda a formação que a gente faz, né, todo encontro que tem das equipes, nós vamos para Fortaleza. Por quê? Porque nós não temos setor ainda. E, se Deus quiser, no próximo ano, né, Jorginho? Nós conversamos na última reunião formal que um dos nossos objetivos para o próximo ano é formar, né, mais a equipe. Então, nós vamos trabalhar, né, vamos procurar formar mais uma equipe para que no futuro nós possamos ser um setor. E para ser setor, precisa no mínimo 4 equipes. Já ia perguntar sobre isso. 4 equipes, nós só temos uma. Wagner não pode ser um desses. Pois sim, aí já nós então nós já fazemos aqui o convite aqui, né? É aquela história, tem que ser equipista. O convite tem que ser pro casal, né? Casal. Se eu chegar e dizer, não, eu quero, a esposa não quer, casal. Vai ter briga em casa. Casal. Minha esposa, né? Nós somos escolhidos para uma coisa aí, eu disse a ela que não vamos aceitar não, ela foi lá dizer aceito. Aí, viu? Eu queria também falar com vocês assim, né, gente, assim, puxar aqui, queria que vocês falassem dos 5 pontos concretos. São 6. Né? 6 pontos concretos. E queria também que vocês falassem, agora eu acho que esqueci a outra pergunta, mas já eu lembro. Falem aí dos 6 pontos concretos de esforço. Quem pode falar? Muito bem. O intuito do movimento, né, como conta na história, quando aquela jovem mulher foi atrás do padre Cafarel para pedir justamente auxílio a ele de como ela iria lidar com a sua vida conjugal, né, de cuidar do marido, de cuidar dos filhos, e ao mesmo tempo como que ela iria cuidar, digamos, da sua vida espiritual, né, de buscar o amor de Deus. Foi isso que, como conta um pouco da história de como iniciou o movimento, que fez com que ela buscasse o sacerdote para isso. E foi aí que ele foi despertando, junto com, como a Regina, com todos os 4 casais que foram ao encontro dele, e foi assim surgindo o movimento das equipes, né? E com o passar do tempo foi se feito o estatuto, que é algo realmente muito concreto mesmo da igreja, não é uma coisa feita de qualquer jeito, né? Tem um estatuto para ser seguido, tem um guia das equipes de Nossa Senhora, e dentro do movimento tem justamente esses pontos concretos de esforço, né? Que são essenciais na vida de todo equipista, né? Todo casal que faz parte das equipes de Nossa Senhora precisam exercê-los, que são... E aí é justamente o movimento eclesial, é o movimento da igreja. Então é a escuta da palavra, né? Escutar a palavra de Deus, ler a sua palavra, fazer a meditação desta mesma palavra, né? Como o próprio manual apresenta essa meditação como também uma oração pessoal. Como é casal, né? Um movimento que aprofunda a espiritualidade do casal. Um outro ponto concreto é a oração conjugal.
né? A oração conjugal, ou seja, a oração do marido e da mulher, né? Eles rezam também juntos. Claro que esta oração ela também pode depois se estender para a família, né? Para os filhos e os netos, se assim estiverem juntos, mas é uma oração conjugal, é um ponto concreto. E eu acredito que basicamente esses são os diários, né? Dos 6 pontos concretos, esses são os 3 que são realizados diariamente. E isso não é só para quem faz parte do movimento das equipes, e aqui é algo particular meu, pelo menos tirando a oração conjugal, porque é algo entre marido e mulher. Mas escutar a palavra de Deus e meditar a palavra de Deus é dever de todo cristão, né? Então, além de ser da vida do cristão, claro, os casais das equipes de Nossa Senhora, eles têm de um certo modo, eu posso dizer assim, um fator muito favorável para eles mesmos, porque são acompanhados por um sacerdote espiritual. Então, então tem essa orientação, às vezes também de tentarem compreender melhor o que é que se diz na palavra de Deus. Não que os outros cristãos não possam buscar um sacerdote para essa compreensão, mas eles são acompanhados mensalmente também com esse intuito. Além desses 3, nós temos outros 3, que um é realizado mensalmente. Mas se o casal que se conhece e vê a necessidade de realizá-lo com mais frequência, eles realizam. É o chamado dever de sentar-se. Né? Esse que é o percalço de todo casal. E a pessoa também chega e diz: ei, dever de sentar, senta aí que eu quero conversar com você. Dever de sentar. Só que aí o dever de sentar-se, eu queria, antes da gente apresentar os outros, eu queria que o seu Pedro falasse sobre esse ponto concreto, porque eles inclusive até às vezes mudaram assim um pouco a nomenclatura, né? E chamam de melhor, porque eles chamam de prazer de sentar-se. Porque quando se escuta esse dever de sentar-se, aí as pessoas podem achar que é o quê? É o marido e a mulher sentam um de frente para o outro, e aí começa a falar. O esposo começa a falar para sua esposa dos defeitos dela, ela começa a falar para ele dos defeitos dele, e aí acaba como se fosse uma lavagem de roupa suja. E o dever de sentar-se não é isso, é tanto que o dever de sentar-se, ele é realizado em 3, há 3, né? É o esposo, a esposa e Deus. E eu queria que o seu Pedro falasse sobre esse, porque é mais interessante. O dever de sentar-se, no início, é dever de sentar-se mesmo, é um dever. Mas a gente tem que entender que não é uma lavagem de roupas sujas. Eu vou dizer para minha esposa o que ela fez que não me agradou naquele mês, ela só tem que ouvir. E ela vai dizer o que eu fiz que não a agradou. Eu só tenho que ouvir. E prometermos um ao outro a melhorar, a deixar de fazer aquilo que me incomoda e fazer algo que agrade. Não se defender, eu fiz isso porque tu fez aquilo, eu fiz isso porque... Não é uma briga, é uma limpeza não é para apontar o dedo para o outro, né? Exatamente, não é para apontar o erro dos outros, é para se redimir do erro que cometeu e procurar melhorar mais. Aí com o tempo você vai fazendo isso tão automaticamente que vira o prazer de sentar-se e não mais o dever de sentar-se. Esse é um ponto concreto que é feito mensalmente. Você recolhe no lugar reservado com a esposa e acende uma vela lá, que é o Espírito Santo, né? Então é um encontro a 3. Olha só, interessante. E o interessante, né, seu Pedro, que a pessoa vai se policiando, né? Porque de início, eu creio que a pessoa já fica assim, com aquela engasgada que querer jogar, né? Mas você olha, tá aqui o Divino Espírito Santo, Deus está aqui, aí você vai, não, eu tô me segurando, me peça discernimento para poder ouvir, para depois eu também fazer da mesma forma. Então, de início, né, padrinho, eu acho que é um choque, né? E aí você vai se adaptando, né, padre, para poder você se redimir, ficar pequeno diante. Quando eu brinquei, Flávio, né? Eu brinquei assim porque geralmente realmente é uma coisa que precisa ser trabalhado entre casais, né? E aí até tornar costumeiras, porque a partir do momento que a gente fala, eu até falei na reunião passada que diz assim, para não ser pragmático de ter uma data certa de fazer isso, é melhor quando os dois se sentirem no momento melhor de fazer. Adequado. E não no momento que achar que deve fazer, porque está com dificuldades, entendeu? E aí eu jogando aqui a outra pergunta que eu lembrei para vocês é assim, porque vocês falassem também que existem os retiros. Sim.
né? Não, é porque a gente está nos pontos concretos, né? Tá no E quarto, a gente estava no né? dever de Ah, vou falar sentar-se, agora. exatamente. E o dever de sentar-se Dever de sentar-se, é tá. algo mensal, né? Que tem que ser realizado mensalmente. Anualmente tem um outro ponto concreto de esforço, que é o retiro, né? Então, os casais, eles precisam fazer anualmente, ou seja, todo ano, um retiro fechado de 48 horas. É isso que pede, ou seja, no início da sexta-feira à noite, não é isso? Até o meio-dia do Isso domingo. no mês. Não, anualmente. Anualmente. No ano, exatamente. Nós temos as datas já estabelecidas pela nossa região, né? Pela região. E aí os casais, eles vão vendo conforme a realidade, não necessariamente a equipe toda possa ir no mesmo retiro. Se der para todos irem no mesmo retiro, bom. Se não, vão 2 casais, 3 casais, 4 naquele retiro. Os outros se programam para ir num outro retiro que tenha ao longo do ano. Mas eles precisam, ao longo do ano, participar de um retiro de 48 horas. Né? Isso a nível região. Sim, para todos os casais, Pra em todos os casais. Não só da região, mas de todo o movimento. É algo para todo o movimento. Na verdade, é nível mundial. Mundial, né? Tá no verdade. estatuto, esses PCS é mundial. Mundial. É. Tá no estatuto. 48 horas em claro, né? Tendo um período de descanso também, né? Talvez. Isso, tem. Então Não, é tem. interessante saber. Sim. E além desse, né, desse quinto ponto concreto que é o retiro, tem um outro ponto concreto que é necessário também. E esse, porque os pontos concretos, eles são muito pessoal, assim, conjugal, marido e mulher, mas também são pessoais, né? Como da escuta, da meditação da palavra. E tem a regra de vida, né? Que eles precisam também estabelecer algo, que aí a regra de vida, ela não tem uma data limite, digamos assim. Você tem que realizar aquela regra de vida. Pode ser que seja algo que você consiga fazer num curto período, como pode ser algo que demande mais tempo, mas que você está buscando justamente cumprir com esse ponto concreto, né? Assim, seu Pedro? É assim, é a regra de vida. Você tem uma dificuldade qualquer, um comportamento diante do casal, que mesmo no dever de sentar-se, ele não chega a dirimir aquele problema. Aí ele põe como regra de vida. Ó, minha regra de vida vai ser essa. Eu vou ter que cumprir isso, me alinhar, me comportar bem em cima desse ponto. Aí ele fica ali buscando espiritualidade para concluir aquela regra de vida. Ao concluir, ele pode criar uma outra, 2, 3 por ano. Às vezes o que demanda mais tempo, como o padre João Paulo acabou de falar, às vezes ele leva um ano para poder cumprir aquela regra de vida, Exatamente. mas tem que cumprir. E aí, para a gente relembrar, né, os 6 pontos concretos: escuta da palavra, meditação, oração pessoal, oração conjugal, a regra de vida, o dever de sentar-se e o retiro. São esses 6 pontos concretos de esforço. Como o próprio nome diz, requer esforço. Não é algo que se acontece fazendo, eu fiz uma vez e acho que já foi o ideal. Não, é algo que requer realmente esforço, né? É tanto que nas nossas reuniões formais tem um momento da partilha para justamente falar sobre esses pontos, porque esses momentos fortalecem também os próprios casais dentro da própria equipe, porque alguns casais relatam que tem dificuldade num determinado ponto concreto, que outro casal já não tem dificuldade. E aí esse casal que não tem dificuldade apresenta justamente meios que possam facilitar com que aquele casal que está em dificuldade, por exemplo, realizar o dever de sentar-se, façam de um determinado modo que os ajude. Então a gente também, dentro da própria equipe, com a partilha, vão auxiliando uns aos outros na vivência dos PCS. Interessante, muito bom. Gente, estamos aqui no Tamo Junto em Cristo, né, o seu podcast catequético. Hoje o podcast está bem catequético, vamos dizer assim, né? Trazendo essa espiritualidade das equipes de Nossa Senhora, né? Com o conselheiro espiritual, o padre João Paulo, também tem o casal aqui, Regina e Flávio, seu Pedro, né? Seu Pedro Abreu, rapaz, parecido, viu? O senhor, ele é parecido com o senhor, né? Não me chame de feio, não, rapaz. Né? O padrinho também. Pedro Abreu, você não pagar nem eu. Olha aí, viu? Então, assim, é muito bom estar aqui reunido com vocês, porque a gente vai aprendendo um pouco, né? Entendendo. E quem sabe, né? O Espírito Santo vinha sobre mim, talvez, né? Eu nunca digo que não, né? Mas a gente deixa o Espírito Santo agir. E eu tenho certeza que após esse podcast, né, que vai ser mais um leque para a gente abranger o nosso alcance,
muitas outras pessoas vão assistir, vão ficar curiosos em querer participar, sabe? Eu até peço aqui que quem escutar, espalhe, divulgue o podcast, certo? Espalhe para todos os outros amigos, colegas, divulgue nas suas plataformas, nas redes sociais. Pois é, gente. E nós estamos aqui graças aos nossos colaboradores, aqueles que estão conosco contribuindo para este projeto, né, que também veio, né, o fruto do Espírito Santo. Como ingresso no movimento, né? O Jorginho, né, está aqui sempre conosco, dando aquele apoio. Quando ele não está aqui com a gente, ele está articulando, né, os casais, os convidados, já está nos bastidores, né, ali, tá certo? Mas a gente está conduzindo assim, diante das dificuldades, mas a gente consegue vencer porque nós estamos no caminho de Cristo. E o caminho de Cristo, ele é sempre pela porta estreita, né? Nunca pela porta larga que a gente deve passar. E abraçando aqui os nossos colaboradores, né? Aqueles que estão com a gente, contribuindo com este projeto de evangelização. Começar aqui pela JG Contabilidade, né? Que está aqui sempre conosco. JG Contabilidade, né? A empresa é uma empresa bem familiar de contabilidade, do Jorginho aqui, contador, né? Tem toda a sua equipe, tem lá a Letícia, o George, o Lucas, a Karine, e a você que também deseja participar dessa família, né? Colocando a sua empresa em boas mãos. Lá você pode ter o seu MEI, né? Você pode ter o seu primeiro negócio. Entre em contato aí com a JG para ver todos os caminhos que faz com que você seja regularizado diante aí do mercado de trabalho, da Receita, né? A Receita Federal, para você andar realmente no caminho da contabilidade, né? E você também, que já é empresário, que você está com dificuldade, nós o convidamos com muita honestidade para falar para vocês que a JG Contabilidade tem aqui o QR Code que você pode acessar, certo? E falar conosco. Nós vamos ajudar você a diminuir a sua carga tributária sem sonegação. Nós temos uma plataforma, Fagner, que agora nós fizemos um investimento muito bom, muito alto, onde nós mostramos para o cliente que ele pode diminuir a taxa tributária dele, os impostos deles em até 20% sem sonegar. A nossa plataforma, ela filtra todas as leis estaduais, municipais e federais e vê onde o fisco está cobrando sem ser necessário. Onde tem produtos que são isentos, estão sendo cobrados. E aí, essa nossa plataforma, aqui eu até digo, nós somos o pioneiro em Aquiraz, que temos isso. Eu convido você, que é empresário, a vir nos consultar e a vir fazer um teste conosco, sem compromisso. Tá aí o contato na tela, 85-3361-2600, 987-76-2600 e o QR Code para você entrar nas redes sociais, né? Para conhecer melhor aí a JG Contabilidade. Abraçando aqui a todos da Barraca do Louro, né? Barraca do Louro aí na Praia do Japão, vocês estão convidados, né? Vou já levar o padre lá, já tem um convite lá, o padre vai almoçar daqui a pouco lá. Ver aquele peixinho, né? O peixinho. Pois é, a Cris, camarão, um abraço, Cris. Camarão, viu? Camarão. A Cris também está lá administrando com toda a sua família. É uma barraca muito gostosa, deliciosa. Dá para ir, é Barraca Pé na Areia. Tá, então vá lá na Praia do Japão, Barraca do Louro, tem aí o Instagram, o QR Code ao lado é o WhatsApp para você entrar em contato e fazer sua reserva. Lá é aberto todos os dias, tá bom? Então vá lá, sinta-se à vontade. E também agradecer aqui a Rádio Soleste FM, né, por estar aqui, né, dando esse apoio, esse suporte. Você que deseja fazer seu podcast, tá? A gente agenda aqui, tem uma estrutura para que você possa fazer o seu podcast. Tá aí os contatos, 987-25-3566, mas também nós somos Rádio FM, nós também estamos nas plataformas digitais, no YouTube, né, gerando conteúdo de relevância para você. Contribuindo com a cultura do nosso município. Muito bem, então desde já, né, uma grande parceira da paróquia de Aquiraz, né, porque a gente sabe que é importante nós termos também neste canal com a igreja, tá? E a nossa filosofia é essa, né, levar o Cristo, né, levar Cristo. Independente da sua denominação religiosa, o importante é o Cristo, porque ele é o centro. Então, você aí está convidado. Bem, voltando aqui a conversar sobre as equipes de Nossa Senhora, agora, tem alguma coisa assim para acrescentar, para dar um impulsionamento? Eu estava pensando em conversar sobre testemunhos. A Regina já falou o seu testemunho, gostaria que o senhor Pedro também pudesse falar um pouco sobre o testemunho. Por quê? Porque os testemunhos, eles nos inspiram
a viver aquilo que você está vivendo. É um exemplo, né? Um espelho, né? Espelho. Quem sabe que é o mesmo que eu já passei, né? Diante das dificuldades da vida, né, padre? A gente sempre tenta buscar Cristo, mas a gente tem as nossas dificuldades. Então, eu sempre coloco em mim que o dificultoso é o que dá prazer. Porque nada fácil se torna belo, assim. Eu creio que a dificuldade veio para nossas vidas para a gente enxergar a vida de outra forma e tentar seguir no caminho certo, né? Então eu gostaria, né, se eu tiver algum testemunho, né, de como é que o senhor ingressou nas equipes de Nossa Senhora, para poder trazer esta mensagem para aqueles que possam vir também a ingressar nas equipes de Nossa Senhora. Comigo e a Rosângela, minha esposa, tudo começou aqui no Morro Branco. Nós estávamos na casa do nosso patrão, Morro Branco. Alvério e Lúcia Sampaio, que já participava dessas equipes e nos falou sobre a equipe, sobre movimentos que nós não conhecíamos. Aí nessa época nós morávamos em São Luís, do Maranhão, e procuramos lá encontrar o movimento e os telefones que a gente tinha conseguido com a Lúcia não dava certo nem nada, até que enfim nós conversamos com um casal que participava. Aí ele nos deu o telefone do casal responsável do setor que ficava no interior do Maranhão, na cidade de Barra do Corda. Entramos em contato com esse casal nos apresentou o casal responsável de São Luís, que era a Terezinha e como é o nome dele, do esposo dela, rapaz? Agora não estou lembrado do nome do esposo dela. Aí ele nos acolheu, nos inseriu numa equipe, tivemos lá. O nosso conselheiro espiritual era os Deonianos. Deoniano, na época era o padre Ronilton, que hoje é bispo de São Ramiro Nonato, no Piauí. Aí quando ele saiu, entrou o padre Júlio, um mineiro lá de Formiga, uma cidade pequena de Minas Gerais, que já teve 4 padres e um bispo. O nome já está dizendo, né? Formiga, E depois dele ele foi para São Paulo, ele ainda participa, mas lá em São Paulo ele veio o padre Carlinho Paris, que era o nosso conselheiro espiritual, também foi transferido, voltou para São Paulo, e ultimamente era o Frei Luizinho, que era o nosso conselheiro espiritual, gente muito boa, muito espiritualizada, e já fazem 13 anos que nós estamos nesse movimento. Foi muito bom para nós, porque lá só tinha eu, a Rosângela e as nossas 2 filhas. Nós não tínhamos mais conhecido lá. Você começou aqui em Morro Branco, né? O senhor conheceu... Só apontamento. O contato foi em Morro Branco. Nossos patrões nos falou do movimento. Aí nós buscamos, ingressamos, já estamos com 13 anos. Como lá nós não tínhamos familiar, nossa família toda aqui, só eu, a minha esposa e nossas 2 filhas. Certo. Meus contatos, meus amigos eram meus clientes. Então os contatos eram mais profissional. Né? Então esse movimento nos ajudou muito. A partir desse movimento nós ingressamos nas pastorais da igreja. Eu participava do Terço dos Homens, participava da Pastoral do Dízimo, fazia parte da Pastoral do Dízimo. A Rosângela também da Pastoral do Dízimo. Lá ela se formou ministra da Eucaristia, também como hoje. Voltamos para Quirais, eu faço parte do Terço dos Homens e a Rosângela continua a missão dela como ministra da Eucaristia. Quando começa esse movimento, o pessoal da igreja fica muito enciumado. Acha que a equipe da Senhora tira o pessoal da igreja. Mas não, é uma das determinações do nosso movimento, está lá no estatuto, que nós temos que nos ingressar nas pastorais da igreja para colaborar com os padres e com a arquidiocese. Porque muito bem, a gente sabe que as equipes de Nossa Senhora, como o Terço dos Homens, como qualquer outro grupo, eu chamo os movimentos, né? Eles nunca são pastorais, eles são movimentos. O que te faz a espiritualidade, né, padre? Isso fortalecer mesmo. A espiritualidade para você ingressar numa pastoral. As equipes de Nossa Senhora é justamente um movimento de espiritualidade, né? Então é um movimento que faz os casais ter essa espiritualidade conjugal, mas não é algo que os prenda só a esse movimento, né? Por isso que no próprio estatuto, na própria equipe de Nossa Senhora, os casais têm que fazer parte de uma pastoral. Então muitos casais das equipes ou são ministros da Eucaristia, ou são ministros da palavra, ou estão na pastoral da catequese, na pastoral familiar, em alguma pastoral, ou seja, eles se alimentam espiritualmente dentro do movimento, mas eles precisam justamente viver esta experiência, esta espiritualidade na prática mesmo. E a prática ela só acontece nas pastorais, né? Então, os casais que estão dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora se alimentam espiritualmente.
mas vivem isso na prática das pastorais, né? Então o intuito dos movimentos na igreja, movimento da Mãe Rainha, movimento do Texto dos Homens, movimento das equipes de Nossa Senhora, ou qualquer outro movimento que nós temos, é justamente um movimento de espiritualidade, e faz com que aqueles que fazem parte desse movimento ingressem verdadeiramente nas pastorais e aí atuem na vida da igreja, né? Porque se não for os próprios leigos, os agentes, se forem só os padres, né, os religiosos para fazerem algo, só nós não conseguimos, né? Então a vida de igreja mesmo, ela parte da experiência dos próprios leigos que exercem os seus papéis dentro das pastorais, e alguns destes buscam justamente esses movimentos para assim alimentarem, né, a sua vida espiritual, ter uma boa vida espiritual e realmente viver na prática o que se vive, né, o que se reza, melhor dizendo, se tem na prática aquilo que se reza, que é essa espiritualidade que eles buscam dentro do movimento. Eu vou falar, Fagner, assim, aqui um pouco, o Flávio, né, ele tá ali no silêncio, né, ele é o homem São José, né, o homem São José. E assim, duas perguntas que eu queria falar para ele, que ele tem um exemplo muito grande, que embora o silêncio, porque a gente fala assim, mas silêncio fala muito. Sim. Né? Eu admiro, Flávio. E assim, perguntar como você também, que você sempre foi uma pessoa tímida, né? E eu vejo, como eu acompanho hoje, eu sinto você apaixonado pelo movimento, né? Embora você se esconda, queira não aparecer, mas eu sinto você apaixonado pelo movimento. Eu queria que você falasse um pouco disso. E também eu queria que você falasse sobre cada equipe tem um ícone, né? Um padrinho, uma madrinha, né? Como o nosso. Você fala. A nossa da nossa equipe é Nossa Senhora de Fátima, né? Que é a nossa padroeira, que a gente chama, né? Que o nosso movimento é cristocênico, né? O Cristo sempre no centro, mas a nossa intercessora é Nossa Senhora de Fátima, aqui nosso. E como diz, né, eu sou meio calado mesmo. Já fui bem mais, sou bem encabulado, sou muito de diálogo não, mas a equipe me ajudou bastante nisso, graças a Deus. Você é um exemplo para outros, né? E lá na Pinoretama, padre, também tem a equipe de lá que tem uma intercessora que já não é Nossa Senhora de Fátima. Não, lá é Nossa Senhora das Graças, que é a própria padroeira. Acredito que eles tenham colocado justamente com esse intuito também. E aí, outros setores, né, outras equipes têm vários. Cada equipe tem a sua intercessora, né? Que é escolhida pela própria equipe. A nossa foi Nossa Senhora de Fátima, né, na época. Mas assim, Fagner, eu ainda queria falar, quando você falou em experiência, eu queria falar sobre os critérios para ingressar, né, na equipe. Bom, o primeiro critério para ingressar na equipe Nossa Senhora é ser casado no religioso. Um religioso. Precisa ser casado, né? No caso, a religião católica, né? E as formações começa pela experiência comunitária, né? Você precisa fazer uma experiência comunitária. Você vai, né, viver com os casais, né? Como é que se vive em comunidade? Isso é a primeira experiência. Então a gente faz um ano. Você entra como uma espécie de ouvinte, né? E aí você tem um processo. Um processo. Adaptação. E aí você passa um ano nessa experiência comunitária. No final, aí você vai dizer se realmente é aquilo que você quer. Quer participar. Isso é interessante saber, viu? Isso é muito bom. Porque às vezes, né, Regina e a todos, a gente tem o desejo de entrar, né, no movimento, só que a gente imagina uma coisa. Aí você entra, tá ali convivendo e é totalmente outra, né? De outra diferente, porque aí faz com que a gente, poxa, será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Pra não me frustrar, né? E não deixa de ser um prejuízo para qualquer equipe, para qualquer movimento, porque a pessoa entra e de repente sai. Isso atrasa qualquer movimento, entendeu? Atrapalha o processo. Atrapalha o processo, desmotiva, não é, Ébrio? Aí você decide se quer participar. Decidindo, né, no final o que quer, aí você vai fazer a pilotagem. Aí sim, você decidiu, né, a fazer a pilotagem, a partir daí você já é a equipe Nossa Senhora. A equipe Nossa Senhora só é a partir da pilotagem.
tem essa... Comigo foi esse processo. Eu trabalho, ele não. Não, pra mim deu trabalho de entrar, porque eu tive esse processo aí, entrou a pandemia, aí eu tinha que esperar a pandemia também. Passar o quê? Quase 2 anos. Eu fiquei ansioso demais pra entrar, foi isso. Mas já conhecia, né? Já conhecia muito. Um casal também referência, além de vocês dois, é o casal Newton e Alexandra, né? Newton e Alexandra também. Que quando eu entrei na igreja, já via eles lá junto com vocês. Então eram os 2 casais de referência aqui da paróquia, né? E eu queria frisar uma coisa também aqui, que o Pedro pode reforçar aqui um pouquinho conosco, que a Rosângela sempre diz, a identificação das camisas, quando você se identificar em qualquer lugar do Brasil, que ela sempre frisa isso, né, Bruno? Que você pode falar com qualquer pessoa que as pessoas estão dispostas a ajudar, entendeu? Quanto que tudo fica mais fácil, né, Abril? Exatamente. Ela sempre fala para a gente ir para as celebrações com a camisa do movimento, para chamar a atenção das pessoas. Que camisa é essa? Que é a equipe Nossa Senhora? O pessoal vai se interessando, né? E, por exemplo, a gente mora aqui a gente está lá no sul do país. Vai para a celebração com a camisa dessa? Com certeza tem casais lá, vão lhe ver, vão se aproximar, vão conversar, vão perguntar se você está precisando de alguma coisa. Colhe até os pés, até vocês na casa desses casais que participam das equipes, só por participar do movimento. Até eu vejo muitos adesivos dos carros também, né? Eu tô aqui no sinal e eu vejo o adesivo, pô, isso aqui é da equipe, né? Então, até nisso, você sabe como... você tem esse amparo, né? Esse aconchego, né? De conhecer, de qualquer lugar do mundo, tem alguém das equipes. Se você ver na camisa, né? São 2 alianças e o peixe, né? Cristão, né? Peixe. Outro casal que faz parte da nossa equipe é o Ari e a Iraci, da Prainha. Certo. Também faz parte da nossa equipe. A Liduíno e o Fernando. Tem a Liduíno e Luiz Fernando ali da Diviné. Isso. Luiz Fernando. São 6 casais. Então, assim, não diga nada. Eu sempre vejo assim, uma coisa que agora... Não digo nada nele. Um propósito, né? Eu sempre vejo que quando a gente está em movimentos, sempre tem um propósito de vida. Não só individual, né, padre, mas também comunitário, né? E na paróquia, eu percebi que vocês agora estão à frente das missas do dia 13. Ou se eu estou errado, me corrijam. Verdade, isso mesmo. Nós assumimos esta tarefa. E aí, essa tarefa, como é que está sendo, assim, de estar ali sempre representando, né, como a equipe de Nossa Senhora, fazendo essa parte que é a liturgia, né, vamos dizer assim, a organização, né? O casal coordenador ele pode nos responder. Pronto. E aí, como é que tá esse o nome é Equipe de Nossa Senhora, né? E quando foi mais essa ideia, assim, no início foi o Jorginho, né? Antes, Regina, vamos, né, participar, né, da missa, ficar à frente da missa dos dias 13, né? Então é muito bom, é muito gratificante a gente participar, de alguma forma tá servindo, né? Tá no serviço da igreja, né? E Nossa Senhora é a intercessora, né? Não só do nosso grupo, mas eu creio os católicos, né? E nós é a mãe, né? Responsável pela liturgia, né? Onde já é uma despreocupação lá para a própria equipe da liturgia, né? A paróquia e tudo. A irmã Conceição que sempre fica preocupada quem vai fazer as leituras e tudo. Então, todo dia 13, meio-dia, já não fica preocupada, é a equipe de Nossa Senhora. Embora também os casais não possam ir todos juntos, porque alguns trabalham, mas mesmo assim... Indicação do padre para celebrar também pode ser feita por vocês? Também pode ser feita por nós. E às vezes vai só o marido, vai só a esposa, mas a gente vai lá, sempre está identificado, a gente faz a primeira leitura, a segunda leitura, o sábado que for preciso lá. Isso. Então, é muito gostoso de ver. E eu sei que eu sinto no coração de vocês esse fervor, né, padre? Porque quando a gente vê que realmente, pode ser o grupo pequeno que for, mas tendo esse desejo, essa espiritualidade de poder plantar, eu sempre falo, vocês estão plantando, mas um dia vai germinar novos frutos para... Antes do padre João Paulo falar, eu digo assim, também eu agradecer também o padre Alderi, que nos acolhe também. No começo tentou ser o nosso diretor espiritual, mas pela preocupação das tarefas, por ser muito atarefado, não pôde. E quando nós falamos ele, o nome do padre João Paulo, ele abraçou sem problema nenhum. E também dizer o quanto é gratificante para nós e bonito a gente ver a nossa paróquia crescendo, né, com esses movimentos. Eu vejo aqui o movimento Mãe Rainha, um grande movimento que a Aquiraz tem, o apostolado da oração com 119 ou mais 120 anos aqui no Aquiraz. Só no Aquiraz, já tem aqui, né?
Amanhã o terço dos homens, ontem foi uma coisa muito bonita, muito gratificante, na pessoa do Paulete, do Idemar regional e do George, meu irmão, agora coordenador. E mais essa aqui é a nossa equipe de Nossa Senhora, que está ficando cada vez mais prazeroso, e a gente sabe que vai contribuir muito, muito com o crescimento da fé no nosso município. E aí você direciona a sua pergunta agora ao padre João Paulo, que eu atrapalhei, né? Que você falar como é gratificante o crescimento desses movimentos, né? Sim. E também é algo, assim, pessoal também, né? Eu me recordo que desde o início do processo do seminário, isso eu entrei em 2015, o padre formador, nem tanto muito no propedêutico quando eu entrei em 2015, mas já nos anos seguintes, os padres falavam muito a respeito desse movimento, né? Até porque no seminário, sempre no fim do ano, a gente recebia muita ajuda dos próprios casais. Eles se organizavam e faziam assim, doações de lençóis, de coxa de cama para o próprio seminário, como prática assim, né, de uma ação mesmo concreta de caridade para com os seminaristas. E eu escutava falar a respeito do movimento das equipes de Nossa Senhora, né, tinha conhecimento das equipes da própria cidade de Fortaleza, né, não sabia da extensão que era esse movimento, né? Não tinha conhecimento de que era um movimento internacional, né? Mas e aí foi realmente sendo aprendido, assim, foi me dizendo como era esse movimento. Inclusive uma vez, eu não me recordo se eu partilhei com a equipe de Aquiraz, mas em uma das reuniões formais com a equipe de Pindoretama, porque as duas eu estou acompanhando praticamente desde o mesmo período, desde dezembro do ano passado, né? Quando foi o nosso primeiro encontro, exatamente, foi nesse período, novembro e dezembro, eu comecei a acompanhá-los. E eu lembro que em uma das reuniões das equipes lá de Pindoretama, eu conversando com eles e partilhava sobre ter presenciado uma reunião, né, quando eu fui uma vez, ainda como seminarista, com um padre formador. Não participei diretamente da reunião em si, mas eu estava lá na casa onde aconteceu a reunião e tudo mais, e aí eu observando como é que acontecia a reunião e tudo mais, mas aí eu levei um livro para ler, e aí eu achava que demorava demais essa reunião, porque eu li o livro acho que umas 3 vezes e a reunião não terminava. Meu Deus, esse negócio demorado é esse. Mas aí conforme eu fui conhecendo mais o movimento, né, fui me aprofundando no movimento juntamente com o próprio movimento, porque como eu não acompanhava, então de um certo modo o conselheiro espiritual precisa também ser pilotado, né? Os novos casais, quando eles passam da experiência comunitária e vão para a pilotagem, eles são acompanhados por um casal piloto, né? Que é justamente pessoas que já têm experiência de equipe de Nossa Senhora, que vão dando justamente as reuniões mensais do próprio manual de pilotagem, né? E o conselheiro espiritual também acaba sendo pilotado quando assim necessário. E foi o que aconteceu comigo nesse ano. Enquanto eu acompanhava a equipe de Aquiraz com o tema de estudo do ano, né, que foi o Caminho de Emaús, ao mesmo tempo eu estava com a equipe de Pindoretama, alguns casais sendo repilotados, porque já fizeram a primeira pilotagem. Nesse mesmo período ingressou um novo casal, então ele também foi pilotado. Nós recebemos um outro casal que também já fazia parte do movimento, só que morava na cidade de Morrinhos, e aí vieram morar em Pindoretama. Então eles entraram conosco também esse ano. E junto a esses 2 casais, o que estava entrando esse ano, que foi pilotado pela primeira vez, eu também fui sendo, de um certo modo, pilotado para ir aí sim entendendo como é que funciona o movimento, né? Como é que se dá as reuniões, a estrutura que se tem, as reuniões mensais, né, as reuniões formais, como nós chamamos. E foi realmente um aprendizado, né? Não é um aprendizado só para os casais em si, mas até mesmo para nós mesmos, sacerdotes espirituais, conselheiros espirituais ou os acompanhantes espirituais, porque é um crescimento de ambos os lados, né? A gente pode achar que só quem está crescendo espiritualmente são os casais, porque estão sendo acompanhados por um padre que tem contato com a palavra de Deus, ou assim nós esperamos que o padre tenha essa sua vida espiritual. Mas de um certo modo
eu também vou aprendendo com os próprios casais a dor e o sofrimento pelos quais eles passam, que me faz justamente ajudar outros casais da paróquia que procuram um aconselhamento, que procuram justamente uma orientação de como lidar com as dificuldades Até mesmo na que a vida vai profissão, apresentar. né, padre? Exatamente. Procurar, né? E nas Exatamente. reuniões preparatórias para casamento, o senhor está em base melhores, Exatamente. Né? Embasamento Exato. melhor para Justamente para as formações, para os cursos de noivo, para que eles Isso, entendam realmente, para que eles entendam realmente como é a vida conjugal, né? A vida de marido e mulher, né? Tirem, e é interessante, principalmente para os cursos de noivo, as pessoas tirarem aquela mentalidade que a gente tem, que casamento é uma coisa que prende o casal ao ponto de, é por isso que a gente não quer casar. A gente está bem assim, a gente já vive há 14, 15 anos juntos, não tem necessidade de casamento. Mas aí quando percebem justamente a importância de um outro sacramento, e agora é um sacramento que faz os dois serem um só, né? E precisa justamente ter Deus no centro. Então vai justamente auxiliando eles a viverem essa espiritualidade, a viverem juntos como um casal, que não vão mais, por mais que nós já vivíamos juntos e tudo mais, só que agora vocês vão viver juntos com Deus, tendo essa aliança com Deus, né? Tanto que no matrimônio, no próprio rito do matrimônio, é até que a morte os separe, porque Deus vai estar lá presente para que vocês caminhem realmente juntos. Vai aparecer outras dificuldades ou maiores dificuldades que vocês já viviam, já passavam, mas agora auxiliados, né? Tem um movimento que ajuda justamente isso, é um crescimento espiritual, né? Ou seja, é todo um processo de crescimento espiritual, de maturidade na fé, de aprendizado na vida mesmo, como casal, e é exemplo também para os próprios filhos, né? São os testemunhos que a gente também acaba escutando dos próprios casais das equipes. Porque nisso, lá em Fazenda Desculpa, tem vários casais que os filhos já casaram. Exatamente, tem equipes onde os pais já fazem parte da sua equipe de base há bastante tempo, e aí os filhos foram crescendo dentro daquele movimento também, porque os pais vão para reunião, às vezes não tem com quem deixar os filhos, e aí vai lá, os filhos se reúnem também, e aí junta aquele arruma de menino para brincar enquanto os pais estão fazendo os seus movimentos, e isso vai fazendo com que os filhos também vão crescendo na fé, né, e vão caminhando nesse processo. E aí os pais já de uma certa idade mais avançada, né, para não chamar de velhos, eles, né, já têm a sua equipe, eles já estão bastante firmados, e os filhos que foram crescendo vão formando outras equipes, né, vão formando novas equipes de Nossa Senhora. Então é um movimento que só cresce e que só enriquece realmente a vida daqueles que já fazem parte, porque tem casais que estão desde o início da equipe. A equipe aqui tem 23 anos, né? Então tem os casais que já estão há bastante tempo, tem os que estão entrando agora, mas os que estão entrando agora já vão aprendendo, né? Já vão vivendo com os casais que já estão há bastante tempo. Minhas filhas já entraram em contato na região deles, sim, já deram o nome deles, já estão lá só aguardando formar uma nova equipe para eles serem chamados para fazer a vivência comunitária e depois a pilotagem, exatamente, a pilotagem. Então, os casais, né, têm os filhos já vão vendo a experiência dos pais e assim vão ingressando também, né? E eu creio, profetizando, que já há pouco tempo o Padre João Paulo vai ser um expert, certo? Das equipes de Nossa Senhora, e eu tenho certeza que de outras paróquias que ele irá, ele já será chamado para isso, e ele já com certeza já vai se sentir muito mais seguro. Porque nós também já passamos por outros, né? Que a gente já foi para os retiros, padre, e a gente viu também que existem padres específicos, já que são bastante experientes, né? na área das equipes de Nossa Senhora, e que dão essas palestras e que faz aqueles retiros onde a gente tem o encontro, o almoço, a convivência e as brincadeiras e as orações e tudo. Esse que pregou no nosso último retiro, Padre Alexandre, muito espiritualizado, muito conhecimento, muita experiência nas equipes. Padre Alexandre. Também fiz também com o Padre Agostiniano, ele. Muito bom também. E aí o movimento, ele também não tem só, porque o pessoal pode achar que é só a questão espiritual, né, das reuniões formal, como a gente chama reunião formal, que é aquela reunião do mês. Mas também existe dentro do movimento as reuniões informais, que são justamente momentos de convivência. E aí os casais vão para casa de alguém, né, do próprio casal, ou então se organizam, viajam, como os próprios casais aqui já fizeram isso, de se juntarem e passarem o final de semana, por exemplo, em Guaramiranga, foi a última que foram.
pastora. Lazer. Ou seja, esses momentos de lazer, de convivência, fortalecem mais o laço da própria equipe, né? Além da espiritualidade na reunião mensal, se vive também essa unidade da própria equipe quanto equipe mesmo. E não só em momentos de lazer, né? A equipe também se mostra presente na vida, mesmo quando alguém precisa de uma visita porque encontra-se enfermo, né? Como nós fizemos domingo passado, quando fomos visitar a Rosângela e o Pedro devido ao acidente que tiveram, mostrando realmente a presença da equipe também na vida do casal, nos momentos, digamos assim, mais tenebrosos, de né? acompanhar, né? De deixar todos bem à vontade, saber que a preocupação também com cada um. E também, Fagner, também tem uma coisa interessante, né? Que assim, é tudo rateado igual com os casais. Quando a gente vai para a casa de um, que a gente vai fazer um lanche, um café, um almoço, cada um leva a sua parte, ninguém dá mais que ninguém. Partilha, né? Ninguém dá mais que ninguém, isso é muito importante. Se tem alguma coisa para a gente dividir ou pagar alguma coisa, é rateado igual em centavos para cada um ficar maneiro, e não tem ninguém que vai passar por cima de ninguém vai dar mais, ninguém vai dar menos, é todo mundo bem. É muito bom saber, e infelizmente, né? Eu já tô com fome, Estamos estourando aqui o nosso tempo, mas foi muito gostoso, né? Se a gente pudesse, passava mais tempo. Das considerações finais, né? Isso, e agradecer de modo especial a vinda de vocês aqui para mostrar a equipe de Nossa Senhora, não só para mim, né? Apresentar para mim, mas também para todos aqueles. E esse aqui, né? Próximo podcast estou de novo. Pois é, então é bom que volte mesmo, porque o pessoal está cobrando essa presença. Amém. Uma presença bem descontraída, bem coloquial, assim, nas palavras, nas perguntas, né? Bem objetividade. Então, agradeço o Padre João Paulo pela sua vinda, pelo seu ministério, né? Vamos colocar também a oração também pelo seu ministério, pelo seu sim. Pelo seu sim, porque assim, o senhor entrou pelo desejo de aprender também, sim, né? Então, pelo simples fato que eu estou ingressando ali em um movimento, em uma pastoral, eu estou também aprendendo. Que não é conhecedor de tudo, né, Jorginho? Então, parabéns pelo seu sim, por conduzir a equipe, né? E que ele leve esse convite também a Pindoretama, certo? Que você pode trazer também, fazer um podcast também com eles, não é isso? E isso aqui fica sempre à vontade, porque lá é uma realidade, né? Uhum. Nós estamos aqui fazendo. As experiências deles são outras. Né? Pode convidar, viu, os casais da equipe Nossa Senhora de Pindoretama também marcar aqui pra gente nosso fazer. Podcast aqui está sempre à disposição, viu, Padre? Para qualquer eventual outro tipo de convite de outros movimentos também, que no qual o senhor também... E nós podemos fazer um só com ele também, né? Também falar da sua vida, da sua... da sua promoção vocacional sacerdotal, né? Essa caminhada, né, até o sacerdócio, né? Então isso é muito bom, porque também leva, como a sua... Ser bem jovem, né? Leva também o despertar para que eles também queiram entrar na vida sacerdotal, né? Sim, isso com certeza. É muito interessante. Por isso que eu falo, é testemunhos. Os testemunhos é que faz a gente ingressar na vida, na igreja. E desde já agradecer a você que esteve conosco. Vocês querem falar mais alguma coisa, agradecer? Fique à vontade. Pode falar, e depois a gente vai à oração do ano. A gente só queria agradecer o convite, né? Posso falar de modo particular também, de poder falar desse movimento, né? Que vai cada vez mais enriquecendo a nossa vida, né? Conjugal, mas também a minha vida no ministério sacerdotal, porque me faz justamente viver aquilo que o próprio Senhor me chamou, que é doar a minha vida pelo reino de Deus para o povo de Deus, para que alcance realmente assim a salvação e auxiliar estes casais nesta vida conjugal rumo à santidade, porque é esse o intuito realmente de um casal, caminhar juntos em busca da santidade, agora acompanhados realmente por um sacerdote conselheiro espiritual, para que realmente trilhem o caminho correto, né? Então, aproveitar a ocasião para fazer o convite aos casais que nos acompanham, né? Vocês que já estão casados há bastante tempo, estão, né, pensando em casar agora, ou estão no curso de noivos e pretendem casar recentemente, que venham fazer parte também desse movimento. É um movimento de espiritualidade que fará vocês crescerem cada vez mais nesta comunhão consigo mesmo, como casal, mas sempre nesta comunhão com o próprio Deus. Amém. Os demais? Agradecer, Fagner, né, por essa oportunidade, né, de estar apresentando o movimento e, sobretudo, a nossa equipe, né, de Nossa Senhora aqui em Aquiraz. Obrigada. Nossa coordenadora falou tudo. Muito bem, as palavras dessas são as minhas, né? Vamos juntos fazer então,
Vamos fazer uma oração, A né? gente tem uma oração que é do movimento, que é o Magnífico, que é para os casais rezar todo dia. Olha só, é o propósito, É o né? propósito de todo dia rezar essa oração que se chama Magnífico. Então, se conduzam, né? O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Assim seja, né? Amém. Então, Padre, conduz a bênção final do nosso podcast de hoje. Pois não. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima. Muito bem, gente. Estamos aqui encerrando mais um podcast. Estamos juntos em Cristo. E você que ainda não compartilhou, né? Compartilhe o nosso canal, ative as notificações. Vai ao ar todas as quintas, às 20 horas, no canal do YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial, na Rádio Soleste, também às quintas, às 16 horas. E a gente sempre está aqui abraçando você em qualquer lugar do mundo, porque nós estamos sempre nesse propósito, né? Porque aqui a gente sempre está com Cristo, porque nós estamos juntos em Cristo. Tchau, gente, até a próxima. Forte abraço. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo. Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Widen Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85 992 81 6640. Barraca do Louro. Praia do Japão. Prainha. Aquiraz. 85 9 88 96 27 93. E Rádio Sol Leste FM 104,9.